No dia 3 de abril, um F-15A Strike Eagle foi atingido e abatido por fogo antiaéreo iraniano no sul do Irã. Segundo as informações disponíveis até o momento, ao menos um dos dois tripulantes foi resgatado com segurança. Mas como funciona aquela que é considerada a missão mais importante e prioritária da Força Aérea dos Estados Unidos, a busca e o salvamento de pilotos abatidos atrás das linhas inimigas? A maioria dos caças americanos é equipada com uma cadeira ejetável chamada ACES-2, projetada para funcionar em qualquer situação, desde o avião completamente parado na pista até altas velocidades e altitudes extremas. Quando o caça é atingido e o piloto aciona a ejeção, tudo acontece em segundos, os cintos se soltam, ele se separa da cadeira, um kit de sobrevivência desce preso por uma linha e o rádio de emergência é ativado automaticamente. O piloto sai carregando 2 conjuntos de equipamento, menos no colete que ele veste. Com cerca de 11 bolsos, estão um rádio, bússola, espelho de sinalização, luz estroboscópica, sinalizadores de fumaça, kit médico com torniquete, canivete, manta térmica, saco para água e uma pistola, a Beretta M9 de 9mm. No kit que desce junto com a cadeira vem um bote inflável, rações de alimento, até 3 litros de água com filtro, saco de dormir, poncho, luvas, uma serra de sobrevivência e um rádio baliza que emite sinal de emergência automaticamente. É material para aguentar poucos dias. A ideia é que o resgate chegue rápido, mas em território inimigo, rápido pode significar coisas muito diferentes. Então por que o piloto não liga o rádio imediatamente para pedir ajuda? Porque na maioria das situações, isso seria um erro fatal. As frequências de emergência são monitoradas pelo inimigo o tempo todo e qualquer transmissão de voz pode ser rastreada em segundos, entregando a posição exata do piloto. Mas as forças amigas não ficam no escuro. O rádio baliza já está emitindo sinal desde o momento da ejeção, indicando a área geral onde o piloto caiu. E isso é suficiente para dar início ao resgate. Para situações que exigem mais precisão, o piloto tem um rádio especial que combina GPS, comunicação por satélite e voz criptografada. Com ele é possível enviar mensagens digitais pré-programadas como "consigo me mover" ou "a captura é iminente", junto com a localização exata. Tudo isso sem emitir nenhum som. A regra é simples, transmitir o mínimo possível, porque o inimigo está sempre ouvindo. No momento em que um piloto é abatido, um sistema inteiro entra em movimento. Esse sistema se chama XAR, Busca e Salvamento em Combate. O primeiro a agir é o piloto parceiro, aquele que voava ao lado da aeronave abatida. Ele reporta a posição aproximada, as condições do vento e tenta fazer contato com o piloto caído, assumindo o comando da situação no local até a chegada das equipes especializadas, com tudo sendo repassado para um centro de coordenação de resgate. O processo segue em etapas. Primeiro, localizar o piloto com precisão usando os sinais eletrônicos que ele emite. Depois, monitorar a área ao redor, vigiar movimentos inimigos e orientar o piloto sobre como se mover com segurança, e então vem a etapa mais perigosa, o resgate em si. Uma operação típica pode envolver helicópteros de resgate modernos, com capacidade de reabastecimento em voo e armamento pesado, aviões de ataque para suprimir as defesas inimigas e proteger a área, aeronaves de guerra eletrônica, aviões-tanque e um centro de comando voando no ar. A bordo dos helicópteros estão os paraquedistas de resgate, operadores de elite treinados para saltar, mergulhar, escalar e combater em qualquer terreno para chegar até o piloto, formando o que se chama de equipe Guardian Angel, cujo lema diz tudo: para que os outros possam viver. Depois do resgate, o piloto passa por avaliação médica, psicológica e um debriefing de inteligência. Mas tudo o que ele observou durante a evasão, posições de tropas e sistemas de defesa, tem valor estratégico imediato. Mas antes de enviar toda essa força, os americanos precisam ter certeza de que o sinal é mesmo do piloto Mance e não uma armadilha. Durante a Guerra do Vietnã, forças inimigas usaram rádios capturados para atrair helicópteros de resgate para emboscadas, e essa lição ficou gravada no sistema. Hoje, antes de cada missão, os pilotos recebem códigos pessoais e perguntas secretas que só eles e o centro de resgate conhecem. Parte da autenticação é feita de forma digital e automática, mas a confirmação por voz com perguntas pessoais continua sendo usada como camada extra de segurança.
Mesmo com todo esse suporte, nada funciona se o piloto não souber o que fazer quando tocar o chão. E por isso todo piloto de combate americano passa por um treinamento chamado SARE, que significa sobrevivência, evasão, resistência e fuga. São 19 dias de curso que ensinam desde como construir um abrigo e encontrar água na natureza até técnicas de camuflagem, navegação a pé e como resistir a um interrogatório em cativeiro, com a parte mais dura simulando a captura pelo inimigo, durante 6 dias em ambiente de floresta com instrutores no papel de forças hostis. A Força Aérea Americana treina cerca de 6.500 pilotos por ano nesse programa, e o objetivo é que quando o piloto tocar o chão em território hostil, ele não precise pensar, porque a reação precisa ser automática. O exemplo mais marcante de tudo isso na prática aconteceu em junho de 1995 na Bósnia. O capitão Scott O'Grady voava num F-16 quando forças sérvias armaram uma emboscada, mantiveram os radares desligados até o último segundo e dispararam 2 mísseis. O primeiro passou entre as duas aeronaves, o segundo partiu o F-16 de O'Grady ao meio, a quase 8.000 metros de altitude. Ele ejetou, pousou em área hostil, agarrou o kit de sobrevivência e correu para a floresta. Soldados sérvios atiraram a poucos metros dele, tentando forçá-lo a se rebelar. Nos 6 dias seguintes, O'Grady fez exatamente o que havia aprendido no treinamento. Dormia de dia escondido sob uma rede de camuflagem, andava apenas entre meia-noite e 4 da manhã, comia insetos e folhas e coletava a água da chuva com uma esponja, enquanto helicópteros sérvios passavam tão perto que ele conseguia ver o rosto dos pilotos. No rádio manteve silêncio quase total, apenas transmissões curtas e espaçadas para economizar bateria e não ser detectado, e os americanos captavam sinais intermitentes, mas não conseguiam confirmar se ele estava vivo, com muitos já o dando como morto. Na madrugada do 6º dia, às 2 horas da manhã, O'Grady fez contato com um F-16 do seu próprio esquadrão. Se estou vivo e preciso de ajuda. Em 12 minutos, a identidade foi confirmada. O navio de guerra USS Kearsarge se aproximou da costa e uma força de resgate com mais de 40 aeronaves cruzou a linha costeira, entre helicópteros, aviões de ataque, de apoio e de cobertura. Às 6h44, O'Grady saiu da floresta com a pistola na mão e embarcou. 3 mísseis foram disparados contra os helicópteros durante a retirada, mas todos falharam, e às 7h30 ele estava a salvo a bordo do navio, sem nenhuma baixa. O caso revelou falhas importantes no sistema de comunicação e acelerou a modernização dos rádios de sobrevivência usados até hoje. Para resgatar um único piloto, os Estados Unidos mobilizam dezenas de aeronaves, centenas de militares e, quando necessário, frotas inteiras de navios, e isso não é sentimentalismo, é estratégia. Um piloto leva anos e milhões de dólares para ser formado, mas há algo que não tem preço. Todo piloto que decola sabe que se for abatido, todo o poder americano será empregado para trazê-lo de volta. E essa certeza é o que permite voar as missões mais perigosas sem hesitação. É o que resume em 4 palavras o lema não oficial do sistema de resgate americano: ninguém fica para trás.